Bom dia! Bom dia, gente! Estamos começando mais uma semana, segunda-feira. Deus abençoe vocês e hoje é dia da gente ler Esdras 3, tá? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a entender a sua palavra, aquilo que o Senhor quer para nós nessa semana, no dia de hoje. Pai, nos abençoa, Senhor, continua nos protegendo, cuida da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, do nosso sustento, Pai. Em nome de Jesus, amém. Gente, bom dia para vocês, vamos ler Esdras 3. Tem uma breve explicação que fala assim: antes de começarem a reconstruir o templo, os israelitas, sob a liderança de Josué e Zorobabel, construíram de novo o altar de Deus de Israel e começaram a oferecer sacrifícios exigidos pela lei de Moisés. Então esse povo retornou para Jerusalém sob a ordem do rei Sírio, rei da Pérsia, que tomou ali a Babilônia. Eles vão voltar e vão reconstruir o templo, porque o rei Ciro mandou que isso fizesse, porque Deus deu ordem. Acontece que antes de reconstruir as paredes, o povo vai reconstruir o altar. O que é o altar? A oração. Então o povo vai reconstruir primeiro a oração. Naquele tempo se oferecia sacrifícios, hoje não. Primeiro a gente reconstrói o altar da oração e depois a gente vai reconstruindo as paredes. O que são as paredes? O modo de agir, o modo de se vestir, as situações que a gente tem que arrumar por dentro. Primeiro a oração, tá? Então vamos lá, ó. Esdras 3 e a adoração a Deus, obviamente. Quando chegou o 7º mês, os israelitas já estavam morando nas suas cidades e todo o povo se reuniu em Jerusalém. Então o sacerdote Josué, filho de Josadaque, e seus companheiros e os outros sacerdotes, e também Zorobabel, filho de Saltiel, e os seus parentes reconstruíram o altar de Deus de Israel para oferecer sobre ele os sacrifícios que manda a lei de Moisés, homem de Deus. Mesmo tendo medo daquela gente, daquela região, né? Eles estavam com medo, era um povo que já tinha se apropriado daquele local, afinal de contas aquilo ficou 70 anos vazio, né? Assim, vazio, enfim, abandonado, as ruínas. Mesmo tendo medo da gente daquela região, eles construíram de novo o altar no lugar que ele estava antes. Então começaram a oferecer sacrifícios sobre ele todas as manhãs e todas as tardes. Além disso, comemoraram a festa da barraca de acordo com a lei de Moisés, oferecendo cada dia os sacrifícios ordenados para aquele dia. Tinha um rito, uma ordem, né? Trouxeram também os sacrifícios que deveriam ser completamente queimados diariamente, os que deviam ser apresentados na festa da lua nova e nas outras festas sagradas. E ofereceram também aquilo que traziam por vontade própria, suas próprias ofertas. O povo começou a oferecer sacrifícios ao Senhor desde o primeiro dia do 7º mês, antes mesmo que o templo do Senhor começasse a ser construído de novo. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. O que o povo faz? O povo primeiro começa a orar, restaura o altar, tá? Primeiro a gente começa a orar certinho, todos os dias. Eu não leio a Bíblia. Comece a orar. Comece com oração, chegar-se a Deus. Então eu oro todo dia, conservo isso é um altar. E depois eu vou ler a Bíblia, depois eu vou fazer as outras coisas que precisam ser feitas, tá? Primeiro o altar da oração. Aqui tem uma breve explicação, fala assim: a reconstrução do templo começou no 2º mês, o mesmo mês em que Salomão tinha começado a construir o templo. Aí fala aqui, a madeira veio do mesmo lugar onde tinha sido encomendada, Tiro e Sidom, tá? Onde tinha sido encomendada para o templo que Salomão construiu. Salomão trouxe de Tiro e Sidom, né? Trocou alimentos com o rei de Tiro para poder trazer a madeira de volta. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus.
Versículo 7, Esdras 3:7, fala assim: o povo deu dinheiro para pagar os pedreiros e os carpinteiros, e deu comida, bebida e azeite para serem mandados às cidades de Tiro e Sidom, para poder pegar o cedro, que é a madeira para a reconstrução do templo. Essas coisas foram trocadas por madeira de cedro, que foi trazida por mar do Líbano até o porto de Jope. Tudo isso foi feito com a permissão de Ciro, o rei da Pérsia. Lembrando que Ciro tinha sido o rei que mandou reconstruir o templo. Por quê? Porque Deus já tinha falado dele antes dele nascer, há muitos anos, 1000 anos atrás, né? E assim, no ano seguinte ao da sua volta, tá falando do povo, no segundo mês, os israelitas começaram a construir de novo o templo de Deus que fica em Jerusalém. Vai ser um segundo templo. O primeiro foi massacrado por Nabucodonosor, né? O templo que Salomão construiu, todo glorioso, enorme. E agora vão reconstruir um segundo templo menor. Prestem atenção nesse menor, tá? E assim, no ano seguinte da sua volta, no segundo mês, os israelitas começaram a construir de novo o templo de Deus que fica em Jerusalém. Zorobabel, filho de Saltiel, e Josué, filho de Josadaque, junto com seus parentes, os sacerdotes e os levitas, e todos os israelitas que haviam voltado para Jerusalém, pegaram firme no trabalho. Todos os levitas maiores de 20 anos foram encarregados de dirigir as obras. Josué e seus filhos e seus irmãos foram do grupo junto com Cadmiel e os seus filhos, que eram descendentes de Odavias. Esse grupo dirigia os que trabalhavam na construção e era ajudado pelos levitas do grupo de famílias de Enade. Quando os construtores colocavam os alicerces do templo, os sacerdotes ficavam de pé, vestidos com roupas especiais, estão colocando ali a base do templo, né? Estão fazendo ali o alicerce. Aí os sacerdotes vão colocar suas roupas, vai ser todo um ritual. Colocam suas roupas especiais para aquela ocasião e com trombetas nas mãos. Os levitas, descendentes de Asaf, carregavam pratos musicais, fizeram tudo isso com festa, para louvar a Deus o Senhor, de acordo com o que Davi, rei de Israel, havia mandado. Uns cantavam os louvores e agradeciam a Deus, e outros respondiam dizendo, eles diziam, o Senhor é bom, e o seu amor pelo povo de Israel dura para sempre. Então o povo estava cantando e louvando, porém presta atenção nisso aqui. E todo o povo gritava bem alto e louvava ao Senhor, porque a construção do seu novo templo já havia começado. Muitos sacerdotes, levitas e chefes de famílias que eram velhos. O que isso quer dizer? Presta atenção. E tinham visto o primeiro templo, tinham vivido aquela história de Salomão, tinha visto a construção do templo, do primeiro, que era enorme, suntuoso, cheio de ouro, maravilhoso. Eles choravam alto ao verem que o alicerce do novo templo havia sido colocado. Mas os outros que estavam ali gritavam de alegria, e assim ninguém podia saber se o povo gritava de alegria ou se chorava, pois gritavam tão alto que de longe se ouvia o barulho. Aqui acaba o capítulo e eu vou falar para vocês do contexto espiritual. Esses sacerdotes velhos, eles tinham visto o primeiro templo ser construído, e o primeiro templo era perfeito, era glorioso, era majestoso, era tudo de bom. Esse segundo templo era um templo construído sob escombros, era um templo pequeno, não havia tantos recursos assim. Mesmo que o rei Ciro disponibilizou recurso, não era aquela glória, aquela majestade. É a mesma coisa que você tinha uma família, sua família foi destruída, de repente você tem que recomeçar. Você teve um incêndio na sua casa, você tem que recomeçar do nada. Houve uma enchente, você perdeu tudo, você tem que recomeçar. É o recomeço. Você perdeu um serviço maravilhoso e vai recomeçar num serviço pequeno. Entende? Então, tudo que é recomeço, você saiu de uma cidade, tinha uma condição financeira, vai para outra cidade com uma condição financeira lá embaixo. Ou seja, os recomeços da vida.
Os mais novos agradecem, eles cantam de alegria. Por quê? Porque de novo vai ter um tempo, está se construindo algo, está se começando algo na vida. É um novo trabalho, é uma nova família, é uma nova oportunidade. Eles estão celebrando. Mas os que viram o templo lá atrás, que viram a vida que tinha lá atrás, o dinheiro que tinha lá atrás, tudo que havia lá atrás, né? Essas pessoas choram. Por quê? Porque não é tão grande assim. Mas isso é um engano. Por quê? Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Toda vez que Deus reconstrói a nossa vida, toda vez que nós reconstruímos a nossa vida em Deus, aí é que tá. Você pode reconstruir a sua vida da onde você quiser e de como você quiser, mas se você reconstruir a sua vida sem Deus, provavelmente ela terá o mesmo destino ou um destino não tão bacana quanto o primeiro. Entende? Toda vez que foi derrubado algo na sua vida, se você reconstruir sem Deus, você pode alcançar parecido, menor, pode ser até que seja maior, porém não é algo duradouro. Entende? Agora, quando você perde algo e você reconstrói em Deus, isso pode parecer menor, mas ao longo do tempo a durabilidade é infinitamente maior. Por exemplo, vamos supor que você tinha uma família e você a perde, né? Seja por que motivo seja. Quando você reconstrói em Deus uma segunda família, a durabilidade daquilo é maior do que a primeira que você perdeu. Entende? Se você reconstruir em Deus. Quando você perde um emprego e você reconstrói um outro segundo a vontade do Senhor, a durabilidade, o favor, a paz que aquilo vai te trazer é maior do que o primeiro. Daí é que se diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Tudo que você perdeu e reconstruiu em Deus é maior, traz mais paz, traz mais dignidade, traz mais alegria, traz mais segurança, tem uma estabilidade. Então tudo que você reconstruir em Deus pode ser tudo. Você perdeu, sei lá, você era milionário, você perdeu toda a sua grana. Mas aquilo que você reconstruir em Deus te dará estabilidade emocional, mental e espiritual para que você seja mais feliz do que era com todos aqueles milhões que você tinha. Entende? Então, a glória da segunda casa sempre será maior do que a primeira, porque Deus não traz somente glória, Deus traz paz e estabilidade, entende? Então, eu posso não ficar eternamente num serviço, mas a paz que eu tenho com Deus de estar no lugar onde Ele me mandou, seja para 1, 2, 10 lugares, é diferente de eu estar lá no mundo fazendo aquilo que só o meu coração diz para fazer. Então o povo está chorando em vão, porque eles não perceberam que onde está Deus está a paz, está a bênção, está a glória, a majestade. Tudo que Deus coloca a mão é diferente da gente fazer com os nossos próprios braços no mundo, entende? Então é por isso que o povo antigo está olhando apenas para o palácio. O povo antigo está olhando, era maior, eu tinha mais felicidade, eu comprava mais, eu fazia mais. E o povo novo está olhando, cara, olha que bênção, Deus está com a gente, agora Deus vai reconstruir isso aqui, agora isso aqui vai ser maravilhoso, vai ser permanente, agora a gente voltou para nossa casa, agora a gente tem paz, agora estamos livres. Nós estávamos lá na Babilônia 70 anos, a gente está livre aqui a gente faz o que a gente quer, entende? Então, tudo que é feito com Deus, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, porque terá paz, terá estabilidade. E isso o mundo não consegue nos dar. Por mais que você tenha as coisas no mundo, o mundo não oferece paz. Só Deus pode nos dar, tá bom? Deus abençoa vocês, esse foi o capítulo de hoje e a lição espiritual é: pare de olhar para o passado.
Lá no passado você poderia ter muito mais do que tem agora, mas se você se firmar em Deus, a paz que você terá com Deus, o passado não podia te dar, tá? Então que Deus te abençoe, bom dia e olhe para frente. E a Bíblia fala o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para o alvo, que é Cristo, eu prossigo para frente, sempre em frente, tá? Deus abençoe vocês, esqueçam o seu passado e façam melhor no futuro. Plantem coisas boas para colher lá na frente. Deus abençoe vocês e bora trabalhar. Tchau. Até amanhã, hein?